Estou me recuperando de uma crise de sinusite, então vocês me perdoem por falar um pouquinho fanho, tá bom? Vocês aguentam? É difícil, né? Eu falo que uma vez por ano a sinusite vem visitar. Mas tudo bem, né? Nessa vida aqui a gente tem que aguentar algumas coisas. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. O pastor Darlan já leu aí no início do culto, né? Mateus, capítulo 14. Já faz uns 2 meses, eu acho que eu estou nessa palavra. João Batista sendo decapitado, a forma como Jesus enfrentou isso. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar. Tudo tem o seu tempo, né? Eu tenho certeza que quando o Senhor ministra algo no nosso coração, chega o tempo da gente compartilhar. E o título desta mensagem é o seguinte, é uma pergunta, na verdade. Como temos respondido a injustiças e sofrimentos? Então, a partir dessa mensagem, nós estaremos, então, nessa noite fazendo essa reflexão. Como nós temos respondido às injustiças e sofrimentos? Então, nós vamos ler aqui Mateus, mais uma vez, capítulo 14, a partir do verso 6, só para a gente se situar aqui, que fala o seguinte, ó, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ele ordenou que fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João Batista na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isto a Jesus. Verso 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao verem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Amém? Nessa palavra, né, a gente relembra aqui quem é João Batista. É uma história que eu estava esses dias conversando com as crianças, né? E as crianças ficam assustadas, né, com algumas histórias da Bíblia. Mãe, como assim? Pediu a cabeça, levou a cabeça de João Batista num prato. Uma coisa assustadora. Mas é interessante que a Bíblia não nos esconde tanto os acontecimentos sobrenaturais de realizações miraculosas, como também aquilo que é de tamanho sofrimento. E só para a gente fazer aqui uma breve introdução, João Batista, ele é conhecido por ter sido o último profeta messiânico, né? Sobre ele, Isaías, muitos anos antes, já havia profetizado. Isaías profetizou dizendo que viria a voz que iria clamar em meio ao deserto, a voz que prepararia o caminho para Cristo. E a vida de João Batista foi um milagre, porque ele nasceu de um casal estéril, né? Não podiam ter filhos, mas viveram algo sobrenatural de Deus. E João Batista, ele foi aquele que pregou sobre a conversão dos pecados, ele foi na contramão do sistema religioso na época, dizendo, é necessário que se arrependa, é necessário um novo nascimento, é necessário a confissão dos pecados. E muitos, então, foram influenciados por João Batista, numa nova roupagem da religião, entendendo que, peraí, nós somos maus e nós precisamos confessar diante de Deus quem nós somos. E João Batista, ele foi franco em dizer que ele não era o Messias. Ele não carregou esse título, né, de um grande profeta, olhem para mim. João Batista, ele disse, olha, depois de mim virá aquele que é mais forte do que eu. E eu não sou digno sequer de abaixar e desamarrar as suas sandálias. Eu batizo vocês com água,
mas virá aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. E João Batista e Jesus, eles tinham ali uma ligação em todos os sentidos. Eles tinham uma ligação profética, eles tinham uma ligação, então, espiritual, e eles também tinham uma ligação de sangue, porque João Batista era primo de Jesus, né? Então, a gente entende que a morte de João Batista, assim, ao meu ver, é uma das mais dramáticas da Bíblia. Porque ele foi um homem, gente, que ele viveu a missão dele. Tanto antes, né, do seu nascimento, com todas as palavras já declaradas sobre a vida dele, sobre cada dia do caminhar dele. Ele se reservou, ele se abnegou das coisas terrenas, ele realmente foi para o deserto, ele realmente foi um homem separado para viver, preparando o caminho para o Messias. E aí, como que você imagina o desfecho da vida de uma pessoa que se entregou completamente para o Messias, apontando para o Messias? Talvez a gente imaginaria um final de glória, né? Mas não é isso que acontece. João Batista, ele denunciava o pecado e ele denunciou que Herodes casou, né, com a mulher do seu próprio irmão e que aquilo era um grande erro, era profanar-se, né? E ao denunciar isso, ele ganha ali como rivalidade a mulher de Herodes, então. E essa mulher, movida por tamanha maldade, ela espera o momento oportuno e quando a filha dela conquista o coração de Herodes, e Herodes diz, olha, pode me pedir o que quiseres, que até metade do meu reino eu te dou. É nesse momento que ela diz, eu quero a cabeça de João Batista. E talvez a gente iria dizer, bom, isso não vai acontecer, né? Imagina você lendo a primeira vez a Bíblia, e aí você lê toda a história de João Batista, bonitinho, você fala, olha, a mulher agora pediu a cabeça, Deus vai mandar um anjo, vai mudar a história. Qual o desfecho que você imagina para essa história? Parece que a gente é surpreendido, né? Cada vez que a gente lê. O final diz aqui que ele pede para que tirem a cabeça de João Batista fora e que tragam, olha só, em um prato e façam daquilo uma grande comemoração. E estas são situações que muitas vezes a gente olha e fala, não, isso é ilógico, não tem lógica, não tem nenhuma coerência nisso. São nessas situações que o ser humano, ele é levado a realmente a questionar, onde está Deus? Senhor, por que o Senhor permitiu? E aquela pergunta que não quer calar, é justo isso? Será que a gente já não fez essa pergunta em algum momento da nossa vida? E interessante, né, que a Bíblia ela não esconde diversas situações que suscitam na vida do ser humano este questionamento. E talvez alguém pudesse dizer, olha, qualquer um merecia essa morte, menos João Batista. Talvez aquele que cometeu muitos pecados, talvez aquele... Olha, se fosse até Paulo, eu daria um desconto, porque matou muitos. Está levando castigo, né, consequência, maldição hereditária, alguma coisa assim. A gente sempre quer justificar. Mas João Batista, e quantas vezes a gente não se pergunta isso? Mas com esta pessoa, e recentemente, né, eu estava assistindo, a gente procura na internet, a gente acha, né, sobre a vida daqueles 2 jovens que sofreram ali o atentado e infelizmente vieram a óbito numa escola, né? E era um casal de jovens, e o debate ali, que eu estava assistindo um podcast que estava falando sobre isso, era justamente a história daqueles 2 jovens, porque, por incrível que pareça, numa escola com centenas de jovens, justamente aquele casalzinho de jovens, eles eram católicos praticantes, o que é muito difícil nos nossos dias. E além disso, a pessoa conhecida deles falou, olha, eles não eram muito assim, gostáveis pelas pessoas ali, pelos adolescentes, né, pelos jovens,
porque eles levantavam a bandeira do evangelho na escola. Eles eram daqueles que defendiam a vida contra o aborto, eles eram aqueles que defendiam a família, eles eram aqueles que estavam em comunhão, que tinham boas obras, boas ações, e o que levantava ali era assim: não é justo. Ou então, qual é o propósito? Não, podia ser outros jovens, aquele talvez que estava envolvido com tanta coisa na criminalidade, aquela outra que não queria nada com a vida, mas esses dois. E quantas vezes parece que a gente busca algum tipo de lógica para a coisa? Não, com essa pessoa não é assim que a gente fala? Mas é tão novo, não, isso não pode acontecer com tal pessoa, é tão novo. Um dia a gente estava até ouvindo algo e brincando, né? A pessoa falou assim: nossa, fulana sofreu um acidente, gente, e a menina era tão bonita. Aí a gente falou assim: por quê? Se fosse feia, podia sofrer um acidente. É como se o ser humano buscasse algumas coisas para se encaixar, né? Esse aqui pode, esse aqui não pode sofrer. Sabe aquela pessoa que você fala assim: olha, você merece tudo de bom nessa vida. A gente está querendo dizer que tem outras que nem tanto assim, né? Esse aí merece um pouquinho, algumas doses de sofrimento. Então, quando a gente olha para algumas situações que parecem que não tem lógica, que é uma injustiça tamanha, isso que leva alguns a questionarem a existência de Deus, inclusive. Essa é uma das razões que muitos defendem o ateísmo. Eles dizem o seguinte: Deus não existe, porque se ele existisse, o mal, a injustiça não dominaria o mundo, né? Ou então aqueles cristãos que acreditam na lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? Eu vou viver na regra, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou cumprir todos os mandamentos, eu vou fazer tudo certinho, e o mal não vai nunca chegar a mim, nunca vou sofrer nada, né? Então é assim, aquela pessoa que coloca a lei da causalidade. Porém, o problema é que o dia mal vem para todos. E aí, quando essa pessoa que acredita na lei da causalidade para o sofrimento, ela vive o dia mal, ela olha para Deus e fala: Senhor, por que isso é uma injustiça? O Senhor não está vendo, o Senhor não vê as minhas boas obras, as minhas boas ações. Então, o ser humano, a todo custo, ele busca explicações para o sofrimento. E tem um nome para isso, é a chamada teodiceia. Se você der um Google aí e pesquisar o que é a teodiceia. A teodiceia é a busca desde o início dos tempos para descobrir por que o mal existe. O que é o sofrimento? Por que se Deus é bom, por que ele permite? Então, a gente vai ver aqui rapidamente as religiões buscando resposta ao sofrimento, a filosofia buscando resposta ao sofrimento, as diversas culturas tentando dar uma resposta para o sofrimento, principalmente para aqueles que não cabem na nossa lógica humana. Então, alguns filósofos influentes ateístas, eles declaram o seguinte: olha, se Deus existe, eu não quero me aliançar a esse Deus, porque esse Deus é um carrasco, é um sádico, ele gosta de ver o homem sofrer. Talvez alguns de vocês já foram questionados dessa forma. Ah, mas se Deus existe, por que ele permite você sofrer? Ele gosta de ver os outros sofrendo? Outros dizem: Deus foi uma invenção do homem, porque como o homem não tem um consolo nessa vida para o seu sofrimento, o que ele vai fazer? Ele vai criar um Deus onipotente, todo-poderoso, para consolar o seu coração, a sua alma. Vamos construir um Deus para que ele acalente as nossas dores, os nossos dissabores desta vida terrena. Outras religiões, elas vão ter uma visão moralista do sofrimento. O que isso significa? Talvez vocês também já ouviram isso. Olha, o sofrimento serve para você evoluir como pessoa. Olha, gente, que bonito, né? Sofrimento serve para você evoluir como pessoa. Algumas vão dizer que o sofrimento atual é um castigo por algum mal que você fez quando? No passado, na reencarnação passada, ou então que é o karma, né, que acompanha. Mas olha, se você nessa encarnação aprender e viver direitinho dentro dos conformes, na próxima reencarnação pode ser que você sofra
menos, né? Seja mais bem-sucedido em relação ao sofrimento. O budismo entende que o sofrimento é como uma ilusão. Olha só. Que se você abrir mão dos seus desejos pessoais, das suas buscas pessoais, você vai entender a vida de forma diferente, então você não vai mais absorver o sofrimento. Se você sofre é porque você ainda é muito egoísta. Mas à medida que você vive o nirvana, que você expande a sua consciência, querido, você vai parar de sofrer. Você não vai mais sentir nada de angústia, de dor, porque é uma ilusão. Existem os fatalistas, aqueles que defendem que o sofrimento é isso aí, é uma fatalidade, sem sentido, mas que é o único caminho para o ser humano desenvolver virtudes. É o único caminho para você ser mais paciente, para você ser mais bondoso, para você ser mais empático. Gente, nada mais enraivar, como que eu posso dizer? Deixar a gente com tanta raiva quando alguém fala assim, mas isso é para te fazer melhor. É porque Deus quer que você seja mais paciente. Ele quer que você seja mais crente, mais confiante. Olha, você vai sair dessa mais evoluído como cristão. Bom, a gente vai ver que tudo se encaixa de alguma forma. Mas é a última coisa que a gente quer ouvir quando está sofrendo. Bateu o dedo na quina, né? Olha, seja mais forte, sente a dor. Você fala, pelo amor de Deus, fica quieto, né? Quantas respostas a gente quer dar para o sofrimento do outro ou para o nosso? E por último, que eu vou falar aqui, tem mais explicações aí sobre o sofrimento, mas seriam os naturalistas. Aqueles que acreditam que, gente, nós estamos a sós, jogados no caos do universo. Então, o que existe são só forças da natureza que interagem entre si. Não existe Deus, não existe propósito, não existe nada. Então, é o seguinte, o que você passa ou deixa de passar são coisas do acaso. A ninguém interessa, tá? Nós somos obras do acaso. A gente observa, então, que há diversos pontos de vista sobre o sofrimento. E o que a gente pode concluir é que, de fato, o homem, quando busca uma resposta, principalmente para o mal na humanidade, para o sofrimento, para a dor, ele consegue chegar a conclusões limitadas a uma consciência humana, as limitações de uma vida terrena. Mas o cristianismo, ele vai se destacar quando comparado a qualquer interpretação do sofrimento. Porque o cristianismo, para começar, ele não foge, como diversas religiões, da realidade do sofrimento. De Gênesis a Apocalipse, o sofrimento é relatado. Então, não é uma ilusão. De Gênesis a Apocalipse, é o relato da dor e do sofrimento. Mas também não há conformismo com o sofrimento. Há uma forma que a gente pode passar pelo sofrimento. O cristianismo ensina, diferentemente do fatalismo, que o sofrimento é, sim, avassalador, até para quem tem virtudes maiores. Quantas pessoas boas, maravilhosas, será que elas precisam desenvolver mais virtudes e por isso é a resposta do sofrimento que ela está enfrentando? A gente pode observar a história de Jó, né? Será que Jó era um homem que ainda precisava de mais fé? Da mesma forma, o sofrimento diferente do budismo para o cristianismo é que ele é real. O cristianismo defende, é uma realidade. A dor é real. O cristianismo nos mostra que é injusto, mas diferente de qualquer crença secular, o cristianismo prova que o sofrimento tem um sentido, sim. Que o sofrimento nos leva a um propósito, sim. O budismo diz para aceitarmos. O karma diz que nós precisamos pagar o preço. O fatalismo diz, suporta, porque é assim que é a vida, aceite. O secularismo vai dizer, olha, vai ao médico, vai ao psiquiatra, vai ao psicanalista, vai ao psicólogo, para solucionar. E do ponto de vista cristão, olha que interessante, todas essas respostas ao sofrimento, elas têm algum elemento de verdade, certo? A gente vai ver aqui, a gente concorda com muito aí do que foi falado sobre o sofrimento, pela produção do que é sofrimento pela humanidade. Mas a questão é que não passa de meias verdades.
Porque o cristianismo, diferentemente de qualquer explicação que o homem buscou até hoje, na palavra de Deus nós não vemos o Senhor se desgastando para explicar para a gente o que é o sofrimento. Mas na palavra de Deus, o Senhor nos aponta o seguinte: não é a pergunta, né? Senhor, por quê? O que interessa é como nós vamos passar pelo sofrimento. O cristianismo é ao contrário. É o Senhor que nos pergunta: filho, como você vai passar pelo sofrimento? Às vezes, a gente entende. O sofrimento pode ser um modo de disciplinar os nossos padrões equivocados. Temos o exemplo de Jonas. Jonas não queria cumprir a missão que o Senhor concedeu. O que aconteceu com ele? Sofrendo, né? A gente pode pensar em consequências que nós vivemos por causa dos nossos erros, né? O sofrimento consequente dos nossos erros. Às vezes, o sofrimento é para prevenir erros futuros da missão que o Senhor nos quer dar. Um exemplo disso é José. José sofreu antes, né? Passou pelo cárcere, por toda aquela demanda de dor, porque ele tinha que estar preparado para viver como uma autoridade. Então o sofrimento foi antecessor para ele chegar a um lugar reservado para ele. Nós temos também um exemplo de um sofrimento que é realmente para nos levar a buscar mais ao Senhor, mais intimidade, para gerar um milagre, como Ana. Ana sofreu ali, em oração, em choro, em lágrimas, fazendo voto a Deus para gerar um milagre. O sofrimento nos leva pelos mais diversos, né, caminhos, podemos assim dizer. Mas a questão é que a palavra de Deus não dá prioridade, dizendo: olha, eu vou te explicar o porquê do sofrimento. A palavra de Deus nos dá prioridade dizendo o seguinte: que no sofrimento nós precisamos olhar para Deus. Não é sobre o sofrimento. No sofrimento eu preciso falar sobre Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, intencional, soberano. E quando eu passo pelo sofrimento e olho para Ele, eu consigo dar uma resposta ao sofrimento. E eu não sou atravessado pelo sofrimento, como aqueles que não têm o Senhor. E diante do sofrimento, vivem o caos. Obviamente que como cristãos, a gente precisa de humildade para declarar que nós não temos respostas reconfortantes para o sofrimento. Você já tentou consolar alguém no sofrimento? Será que a gente tem resposta? Quer ver um momento que o ser humano se sente impotente? É como você responde a alguém que passou por uma tragédia. Às vezes tem aquelas respostas prontas, né? Como isso aqui que a gente leu. Olha, para você crescer na fé, para você dar um testemunho. Olha, isso aí é porque Deus tem um plano. E para a raiva de quem está passando, né, gente? Que fica, não quero ouvir isso. Eu só não queria estar vivendo esse sofrimento. E aí, nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos traz uma resposta. Ela nos mostra claramente que o sofrimento é uma consequência do pecado adâmico. Começou lá no Éden. E que só existia um caminho para nós chegarmos ao céu. E qual é ele? Diga comigo: o sofrimento. Sabe por quê? Porque ou nós seríamos exterminados diante da grandeza de Deus, ou nós viveríamos essa vida com o mal presente, e com a força dele, nós chegaríamos a um dia na glória. E por amor dos seus filhos, o que a palavra diz? Que o Senhor não escolheu nos exterminar. Ele escolheu. Falou: filhos, vocês vão sofrer. No mundo vocês terão. Mas sabe o que Deus fez? Ele falou: eu vou sofrer com vocês. E o Deus do cristianismo é um Deus que sofre. É um Deus sofredor. É um Deus que deu o seu único filho por amor de nós.
E Jesus veio, o que ele veio fazer? Fala comigo, sofrer. Ele veio sofrer com a gente, para que por meio dele, nós conseguíssemos passar pelos sofrimentos. E aí, nós temos o Salmo 119, 50, onde o salmista diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá a vida. Este é o meu consolo, Senhor, no meu sofrimento. O salmista, ele não esconde o sofrimento, mas ele diz: eu tenho um consolo, a tua promessa me dá vida. Na Bíblia nós não vamos encontrar um caminho para nos livrar do sofrimento. Senhor, o que eu faço? Tem uma receita aí de Gênesis e Apocalipse, é o quê? Dar o dízimo, é ir na igreja todo culto, é fazer o bem a todo mundo. Qual é, Senhor? Qual é? Tem gente que fica numa neurose. Ele não está fazendo boas obras porque ele quer, é porque eu estou evitando o quê? É quase que uma coisa, né, mística. Vou me guardar, eu quero me guardar do sofrimento. E a busca por não passar pelo sofrimento pode se tornar uma idolatria, que até ocupa o lugar de Deus na vida de muitas pessoas. E aí, então, nós vamos chegar à segunda parte da nossa palavra, que é a pergunta que eu fiz no início. Quem lembra? Me ajuda aí. Meu Deus, todo mundo tem TDAH aqui. Tá vendo? Gente, qual era a pergunta? Como passamos por... Qual a resposta aí? Até eu. Qual a resposta nós damos ao... E as injustiças, né? Então tá. Jesus, ele mostra que não tem resposta. Eu não vou responder, olha, por que que você está sofrendo? Deixa aqui uma resposta. Ó, irmão Milton, está aqui uma resposta porque o Senhor está passando por esse sofrimento, pastor Ivonete. Mas o que a Bíblia nos ensina é como nós devemos responder ao sofrimento. E aí nós vamos então, voltando para a morte de João Batista. Aquela morte ilógica, injusta, é como Jesus nos ensina a responder. Nós lemos lá Mateus 14, do 10 ao 13, que os discípulos foram levar a Jesus a notícia. Jesus, sabe o que aconteceu? João Batista foi, literalmente, decapitado. Ah, Jesus, tem um detalhe. A cabeça dele foi numa bandeja, apresentada à plateia, e fizeram uma festa. Bom, Jesus, ele ouve essa notícia, e a Bíblia diz como ele reage. Fala que ele se apartou de todos, e ele foi para um lugar deserto. Ele quis ficar sozinho. Afinal, como eu disse no início, né? João Batista era um primo, era o profeta antecessor, era uma ligação. E Jesus, então, nesse lugar secreto, ele vive o sofrimento. Mas ele questiona. Tem alguma passagem lá? Jesus briga com Deus, dizendo: que vergonha. O homem que veio antes de mim, o homem que veio na cabeça, uma morte tão boba assim, então... Jesus não fala isso. Ele poderia dizer: isso é uma injustiça religiosa, é um preconceito, era um problema social, gente, se a gente parar para analisar. Porque João Batista era um pregador, preso injustamente, por nada, por simplesmente não atender aos caprichos de Herodes e Herodias. Então Jesus poderia dizer: vamos causar, vamos fazer uma passeata, sair pelas ruas com bandeira branca, dizendo o quê? Essa morte é injusta, que todos olham e vejam, vamos tirar Herodes do poder, o Império Romano será destruído. Ele poderia também choramingar para os seus discípulos, né? E o mais interessante é que ele vai ao lugar deserto, ele se isola durante um tempo, mas a palavra diz que uma multidão ia atrás de Jesus. Nesse momento, olha quando a gente está passando com dor e vem alguém: você pode orar por mim?
Dá vontade de falar o quê? Deixa eu chorar, calma aí. Nem meu luto respeitam, nem minha dor respeitam, né? Bom, não é isso que Jesus faz. Jesus, ele dá uma aula de como reagir à injustiça e ao sofrimento. Ele vivencia o silêncio e depois ele vai atender aquela multidão. Ele realiza curas, milagres, e quando a gente continua a sequência do capítulo, vai dizer que ele ensina a multidão e ele vê aquelas pessoas ali sem se alimentar, ouvindo as palavras que ele ministra, que ele ensina, e ele tem compaixão daquela multidão e ele ainda realiza um milagre. 5 pães e 2 peixes que alimenta uma multidão. Jesus poderia dizer, esse povo, não é isso que a gente sempre ouve, né? Poderia dizer, esse povo não me merece. Não mereceu João Batista, não vai merecer. Vou fazer greve de milagres. Vou fazer greve de multiplicação. Mas não. Jesus, ele sai, se isola e volta para a sua missão. E Jesus nos ensina, então, a primeira lição de Jesus em como responder ao sofrimento, é que ele vai para um lugar do silêncio. O silêncio entre ele e Deus. E o silêncio não é um comportamento. Às vezes a gente acha que silêncio é ficar... Aí como vocês estão, né? Não. O silêncio é um lugar. É um lugar que, como eu disse, no sofrimento, o cristão é ensinado a agir dessa forma. No sofrimento, eu vou olhar para Deus. Eu vou contemplar a Deus. Eu vou declarar quem é. Eu vou relembrar, trazer à memória quem é o meu Deus. Jesus, ele vai para o Pai e ele lembra Yahvé, Rafá, Jirê, Adonai, Eloí. Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não mudou. Nele eu existo, eu vivo e me movo. O silêncio é um lugar que a gente não vai buscar resposta para o sofrimento, mas a gente vai responder ao sofrimento declarando quem é o nosso Deus. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é o Pai das luzes, Ele não muda, Ele continua sendo bom, a sua natureza é o amor. E a partir deste momento, então, Jesus, Ele nos ensina que o silêncio é um confronto. É um confronto entre o meu eu humano e o meu eu espiritual. O eu humano pode dizer, vai buscar, vai reivindicar, vai desprezar esse povo. Mas Jesus, Ele vive, nos ensina, né, no silêncio, a confrontar-se. E é no silêncio com Deus que ele é consolado também. É no silêncio com Deus que nós recebemos a força de Deus jorrando em nós. Porque quando Jesus sai do silêncio, o silêncio impulsiona ele a viver além das reações naturais, a viver as reações sobrenaturais. Então ele sai daquele lugar curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo boas novas, multiplicando. Jesus não permitiu que o sofrimento, que a injustiça interferisse na caminhada, nos propósitos. Aí talvez você pode dizer, Evelyn, mas ele era Deus. Mas ele estava numa condição 100% homem, 100% Deus, né? 100% Deus, 100% homem. E não há batalhas que nós passamos que Jesus já não passou. E talvez, não sei como está aí o seu coração diante do sofrimento, diante da injustiça. Talvez esteja buscando, né? A gente busca os porquês, justificativas. Muitos, nesse momento, descreem de Deus. Ou fica buscando, Senhor, é para desenvolver virtudes, é para evoluir. O que eu aprendo diante disso? Como se houvesse, né, uma explicação para tantas coisas. É como aqueles discípulos
que quando viram um cego, eles falaram para Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Na mente dos discípulos, olha só o pensamento religioso. Tem que ter uma lógica para estar assim, né? Ou foi ele que pecou, ou foram seus pais. Alguém pecou, é uma maldição. E aí Jesus, ele desconstrói isso. Ele diz: nem ele, nem os seus pais, mas é para que a glória do Pai se manifeste. Nem sempre a gente vai ter respostas prontas. Mas como respondemos a isso? Olhe para Jesus. Não busque o sofrimento resposta para como você tem que ser ou o porquê, né, que você está passando. Mas busque você responder ao sofrimento. A pergunta é: como você está respondendo ao sofrimento? E não: Senhor, por quê este sofrimento? Eu me lembrei aqui de uma história que eu gosto muito, de Viktor Frankl. Ele foi um judeu que foi levado para Auschwitz. Ele era um médico, psiquiatra, e ele já trabalhava com a chamada logoterapia, né, a terapia do sentido da vida. E quando ele é levado para os campos de concentrações, lá ele não passou de um número. Ele era um número no meio dos demais. E ele viu sua esposa grávida ir para a câmara de gás, os seus pais. Ele ficou porque ele era um homem, ainda tinha uma força, podia, né, trabalhar ali, então eles se separavam. E era um médico, então de alguma forma ele era útil ali. E o relato da história dele, ele conta que ele viu muitas pessoas morrerem. Aqueles que não morriam de dor, do frio, de fome, se matavam, porque não aguentava tamanho sofrimento. Mas ele, sendo um judeu, crendo no Deus de Israel, ele fala: eu não estudei sobre o sentido da vida por acaso. Eu não estou aqui por acaso. E ao final de tudo, quando ele saiu de lá, mesmo com todos os traumas, ele vai dizer o seguinte: a gente não tem que ficar perguntando o porquê para a vida. Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o porquê? Mas ele disse que ele entendeu que Deus perguntava para ele: é você que tem que responder qual o sentido para isso. Qual o sentido que você, como filho de Deus, está dando para isso? E da mesma forma, isso condiz com o que Jesus fez. Jesus, ele respondeu ao sofrimento humildemente, corajosamente. Ele respondeu exaltando a soberania de Deus. Ele continuou fazendo o bem, como a palavra diz: pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Jesus, ele encarou o sofrimento se mantendo firme em suas convicções. E da mesma forma nós somos convidados hoje. Talvez você possa dizer: Evelyn, mas tem causa que nós precisamos lutar, levantar bandeiras, ir às ruas ou o que for, buscar satisfações, ok. Mas eu diria que a grande maioria dos sofrimentos da vida e das injustiças, nós somos convidados a seguir o modelo de Jesus. E talvez é essa a resposta de Jesus para você diante da injustiça e do sofrimento. O Senhor está falando: filho, filha, me encontre no silêncio. Olhe para mim, olhe para os meus atributos, nós declaramos aqui. Clama e responder-te-ei. Busca e batei e a porta será aberta. E sabe o que acontece quando a gente entra nesse lugar do silêncio como Jesus fez? A gente sai de lá para realizar grandes obras, levando cura, levando libertação, levando milagres, fazendo prodígios, narrando os feitos gloriosos de Deus. Nós saímos deste lugar de uma forma a multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E por isso, eu quero declarar aqui Romanos 8,18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada.
1 Timóteo 2,12 diz: se sofremos com Ele também reinaremos. 1 Pedro 4,13 diz: se alegrem por serem participantes do sofrimento de Cristo, para que também vocês se alegrem com a revelação da glória de Deus. E eu te pergunto então, como você escolhe responder ao sofrimento e à injustiça? Eu creio que o Senhor hoje nos convida a reagir como cristãos diante de um mundo de injustiça e sofrimento, olhando para Jesus, como Ele encarou a morte de João Batista. Vem para o deserto, vem nesse lugar a sós com o Senhor. Olhe para quem eu sou, diz o Senhor, e vai continuar a sua chamada. Continua o que o Senhor entregou nas suas mãos. Não se distraia com o sofrimento. Continue. Você receberá, ao olhar para o Senhor, capacidade, habilitação para realizar obras maiores, para curar enfermos, para libertar cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Continue. Que esta seja, meus irmãos, a nossa resposta diante das injustiças e sofrimentos que nós temos que passar, para um dia com Ele reinarmos. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque há tantos discursos sobre o sofrimento. Nós buscamos como seres humanos respostas para injustiças. Nós queremos usar leis da causalidade, mas tem coisas que elas são o que são. Nós não temos respostas. Mas uma coisa nós entendemos da tua parte, Senhor, que o que nos interessa não é o porquê do sofrimento, mas o que nos interessa é a forma como nós vamos responder a Ele, porque é isso que vai definir, Senhor, se nós iremos reinar contigo, ou se nós nos perderemos em meio a Ele, Pai. Que nesta noite, Senhor, os teus servos e servas saiam daqui com esta visão, recebam a força de Cristo sobre as suas vidas, que cada um, Senhor, consiga, Pai, se colocar neste lugar do silêncio, mas também, Senhor, de continuar amando ao próximo, de continuar acreditando na chamada, continuar acreditando naquilo que o Senhor entregou nas mãos, continuar acreditando nas promessas, que nós sejamos imparáveis, Senhor, apesar das injustiças e dos sofrimentos. Que esta seja, Senhor, a nossa resposta, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.